Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos falar da bicorporeidade e transfiguração, capítulo 7. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Então vamos lá. Bicorporeidade e transfiguração são variedades do fenômeno das manifestações visuais, e por maravilhosos que possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente pelas explicações que deles se podem dar, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Repousam um e o outro sobre o princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois da morte aplica-se ao perispírito dos vivos. Sabemos que, durante o sono, o espírito recobra parte da sua liberdade, quer dizer, isola-se do corpo, e foi nesse estado que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo. Mas o espírito, esteja o homem vivo ou morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas que descrevemos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Fatos bem positivos não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Não citaremos senão alguns exemplos que são do nosso conhecimento pessoal e dos quais podemos garantir a exatidão, podendo cada um recolher fatos análogos consultando suas reminiscências. A esposa de um dos nossos amigos viu, por repetidas vezes durante a noite, entrar em seu quarto, quer houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas da vizinhança que conhecia de vista, mas com quem não havia jamais falado. Essa aparição lhe causou um medo, tanto maior porque nessa época essa senhora não tinha nenhum conhecimento do espiritismo, e esse fenômeno se renovava muito frequentemente. Ora, a vendedora estava perfeitamente viva, e a essa hora provavelmente dormia. Enquanto seu corpo material estava em sua casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa dessa senhora. Por qual motivo? É o que não se sabe. Em semelhante caso, um espírita iniciado nessa espécie de coisa ter-lhe-ia perguntado, mas disso a senhora não teve ideia. Cada vez a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e cada vez também, depois da sua desaparição, ela ia assegurar-se de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e que ninguém havia podido se introduzir no seu apartamento. Essa precaução lhe prova que estava bem desperta e que não foi joguete de um sonho. De outras vezes ela viu, do mesmo modo, um homem que não conhecia, mas um dia viu seu irmão, que estava então na Califórnia. Tinha a aparência igual à de uma pessoa real, que no primeiro momento acreditou ter retornado e quis lhe dirigir a palavra, mas desapareceu sem dar-lhe tempo. Uma carta recebida posteriormente prova-lhe que não estava morto. Essa senhora era o que se pode chamar uma médium vidente natural, mas nessa época, como já dissemos, ela não tinha jamais ouvido falar de médiums. Uma outra senhora que reside na província, estando bastante enferma, viu uma noite, pelas 10 horas, um senhor idoso, habitante da mesma vila, e que ela via algumas vezes na sociedade, mas sem nenhuma relação de intimidade. Esse senhor estava sentado em uma poltrona ao pé do seu leito e, de tempos em tempos, tomava uma pitada de tabaco. Tinha o ar de velá-la.
Surpresa com tal visita a essa hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o Senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Por repetidas vezes, quis dirigir-lhe a palavra, e cada vez a mesma recomendação. Ela acabou por dormir. Alguns dias depois, estando restabelecida, recebeu a visita do mesmo Senhor, mas em hora mais conveniente. E dessa vez era ele mesmo, tinha a mesma roupa, a mesma tabaqueira e exatamente as mesmas maneiras. Persuadida de que ele veio durante a enfermidade, agradecia-lhe o incômodo que tivera. O Senhor, fortemente surpreso, disse-lhe que não tinha o prazer de vê-la já há bastante tempo. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara, mas não querendo se explicar mais com ele a respeito, contentou-se em dizer-lhe que provavelmente teve um sonho. Isso é provável, dirão os incrédulos. Os espíritos fortes, o que para eles é sinônimo de gente de espírito, mas foi constatado que essa senhora não dormia de todo, como a precedente. Então ela sonhou bem desperta, ou, dizendo de outra maneira, teve uma alucinação. Eis a grande palavra, a explicação universal de tudo o que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos dirigindo-nos àqueles que possam nos compreender. Eis, entretanto, um fato mais característico, e estamos curiosos de ver como se poderia explicá-lo só pelo jogo da imaginação. Um senhor habitante da província nunca quis casar-se, malgrado as instâncias de sua família. Notadamente, havia se investido em favor de uma pessoa que residia numa vila vizinha e que jamais vira. Um dia, estando em seu quarto, ficou admiradíssimo de ver-se em presença de uma jovem vestida de branco e a cabeça ornada com uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, que tomou na sua, e nela viu um anel. Depois de alguns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição, e estando seguro de que estava bem acordado, informou-se se alguém tinha vindo nesse dia. Mas lhe disseram que pessoa alguma fora vista. Um ano depois, cedendo às novas solicitações de uma parenta, decidiu ir ver a jovem que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi e, quando voltava da procissão, uma das primeiras pessoas que vê entrando na casa é uma jovem que reconhece como sendo aquele que lhe tinha aparecido. Estava vestida do mesmo modo, porque o dia da aparição era também o dia de Corpus Christi. Ele ficou desorientado, e da sua parte a jovem soltou um grito de surpresa e se sentiu mal. Voltando a si, disse que já tinha visto esse senhor em igual dia do ano precedente. O casamento foi realizado. Isso foi em 1835. E nessa época não havia a questão dos espíritos. E, aliás, ambos são pessoas de um positivismo extremo e de imaginação a menos exaltada que há no mundo. Disse-a, talvez, que ambos tinham o espírito impressionado pela ideia de união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação. Mas é preciso não esquecer que o marido lhe era tão indiferente que ficou um ano sem ir ver a sua pretendida. Admitindo-se mesmo essa hipótese, restaria para ser explicada a dupla aparição, a coincidência do traje com o dia de Corpus Christi e, enfim, o reconhecimento físico que, entre pessoas que jamais se viram, circunstâncias que não podem ser o produto da imaginação. Antes de ir mais longe, devemos responder imediatamente a uma questão que não se pode deixar de indagar, que é a de se saber como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente. Poderíamos dizer que o corpo pode viver da vida orgânica que independe da presença do espírito. E a prova disto é que
As plantas vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que durante a vida o espírito jamais está completamente desligado do corpo. Os espíritos, da mesma forma que certos médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva pelo rastro luminoso que chega ao seu corpo, fenômeno que jamais ocorre quando o corpo está morto, porque então a separação é completa. Por essa comunicação, o espírito é advertido instantaneamente, a qualquer distância que esteja, da necessidade que o corpo pode ter da sua presença, e então ele volta com a prontidão do relâmpago. Disso resulta que o corpo jamais pode morrer estando ausente o espírito, e jamais pode ocorrer que este, no seu retorno, encontre a porta fechada, como disseram alguns romancistas em histórias de pura invenção. Bom, então antes de continuar aqui, esse parágrafo ele cita que as plantas vivem e não têm espírito. É provável que aqui ele queira estar se referindo ao espírito animado, não é? O espírito inteligente. Mas a verdade é que, havendo vida, mesmo não havendo vida, a contrapartida do material é o espiritual. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode aparecer como o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade, e mais pelas mesmas causas que explicamos. Pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Este fenômeno é designado sob o nome de bicorporeidade, que deu lugar a histórias de homens duplos, quer dizer, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em dois lugares diferentes. Eis dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Alfonso de Liguori foi canonizado antes do tempo necessário por se ter mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou como sendo um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e, enquanto aí pregava, seu pai, que estava em Pádua, ia ao suplício, acusado de uma morte. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e o revela o verdadeiro criminoso que, mais tarde, sofre o castigo. Foi constatado que, nesse momento, Santo Antônio tinha deixado a Espanha. Santo Alfonso, tendo sido evocado e interrogado por nós sobre o fato acima, eis as respostas que ele deu. Primeiro, poderias nos dar a explicação desse fenômeno? Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. E eis como o espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quereis chamá-lo, abandona então o seu corpo seguido de uma parte do seu perispírito e deixa a matéria inundada num estado vizinho da morte. Disse vizinho da morte, porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. E esse laço não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que isso é tudo o que desejais saber. Resposta número 2. Isso não nos dá explicação quanto à visibilidade e à tangibilidade do espírito. O espírito, aí responde, o espírito estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, pode se tornar tangível à matéria. 3. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? Resposta. A alma pode se dividir quando se sente transportada para um lugar diferente daquele onde se encontra o corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro, mas não estará jamais num estado perfeitamente normal. Porém, está sempre num estado mais ou menos estático. Nota:
A alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia para diferentes lados e pode, assim, manifestar-se em vários pontos sem estar repartida. Ocorre o mesmo de uma luz que pode se refletir simultaneamente em várias vidraças. 4. Estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar, que sucederia se fosse despertado subitamente? Não sucederia nada, porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito reentraria no corpo, prevendo a intenção, já que o espírito lê o pensamento. Nota: uma explicação inteiramente idêntica nos foi dada várias vezes pelo espírito de pessoas mortas ou vivas. Santo Alfonso explica o fato da dupla presença, mas não dá a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Tácito reporta um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria para esperar o retorno periódico dos ventos de verão e a estação na qual o mar se torna seguro, vários prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a favor do céu e o interesse que os deuses pareciam tomar por esse príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada do Deus para consultá-lo a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado a todo mundo. Entrou ele mesmo, todo atento ao que iria dizer o oráculo, e percebeu, atrás de si, um dos principais egípcios, de nome Basilide, que sabia estar retido doente há vários dias de Alexandria. Informou-se com os sacerdotes se Basílide esteve nesse dia no templo. Informou-se com os transeuntes se ouviram na cidade. Enfim, enviou homens a cavalo e se assegurou de que, nesse mesmo momento, estava a 80 milhas de distância. Então não duvidou mais que a visão não foi sobrenatural, e o nome de Basílide tomou o lugar de um oráculo. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, pois, dois corpos, mas desses dois corpos, só um é real, o outro não é senão uma aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece possível. Pelo menos disso não temos exemplo, e a razão parece demonstrá-lo, que no estado de separação os dois corpos possam desfrutar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Resulta de outra parte do que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente estivesse visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, ainda que por um instante. Resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque não tem organismo e não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento que se quisesse infligir-lhe a morte. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Ela consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Eis um fato do qual podemos garantir a perfeita autenticidade, e que se passou nos anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos desfrutava de singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, a de tomar em certos momentos dados todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si. Tanto eram semelhantes a fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da moça nele interferisse. Várias vezes tomou a aparência de seu irmão, morto alguns anos antes. Tinha-lhe não apenas a figura, mas
o talhe e o volume do corpo. Um médico do local muitas vezes foi testemunha desses efeitos bizarros e, querendo se assegurar de que não era joguete de uma ilusão, fez a experiência seguinte. Conhecemos os fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé. Teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no estado de transfiguração quando tinha a aparência de seu irmão, de 20 e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ele constatou nesse último estado o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e era impossível atribuir uma aparência a uma ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato de que, durante um tempo, foi chamado milagre e que chamamos simplesmente de fenômeno. A transfiguração, em certos casos, pode ter por causa uma simples contração muscular que pode dar a fisionomia de uma outra expressão, a ponto de tornar a pessoa que é quase irreconhecível. Frequentemente temos-la observado em certos sonâmbulos, mas nesse caso a transfiguração não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, contudo, será sempre uma mulher e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. No caso do qual se trata, é bem evidente que há alguma coisa a mais. A teoria do perispírito vai colocar-nos no caminho. Está admitido, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, por uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por consequência, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, pode sofrer as mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Figuremo-nos agora o perispírito de uma pessoa viva, não mais isolado, mas irradiando ao redor do corpo, de maneira a envolvê-lo como de um vapor. Neste estado, ele pode sofrer as mesmas modificações que se estivesse separado. Se perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ser velado como se estivesse mergulhado numa neblina. Poderá mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se tal é a vontade do espírito. Um outro espírito, combinando seu próprio fluido com o primeiro, pode lhe substituir a própria aparência, de tal sorte que o corpo real desaparece sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Tal parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro. É preciso dizer da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se do mesmo modo que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não varia, porque a quantidade de matéria não varia, mas sofre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo, como explicamos acima, nos números 78 e os seguintes. Como foi explicado nos itens anteriores. Então ele cita aqui o parágrafo 78. É, pois, provável que, se a transfiguração ocorresse com relação a uma criança, o peso teria diminuído em proporção. Concebe-se que o corpo possa tomar uma outra aparência de maior ou menor dimensão, mas não poderia tomar uma dimensão menor de uma criança, como acabamos de dizer. Nesse caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente. Também não dissemos que o fato se tenha produzido, apenas quisemos mostrar em nos reportando à teoria do peso específico que o peso aparente teria podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si mesmo, não afirmamos nem a sua possibilidade nem a sua impossibilidade, mas no caso em que ele ocorresse, de não se
de não se lhe poder dar uma solução satisfatória, isso não invalidaria a coisa. É preciso não esquecer que estamos no início da ciência e que ela está longe de haver dito sua última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade se deduz muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram dadas a respeito do fenômeno de transportes. Restar-nos ia falar no seguinte fenômeno dos agêneres, que, por mais extraordinário que se possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas, como explicamos na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, cremos inútil reproduzir aqui todos os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade de aparições tangíveis, é o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, a ponto de ocasionar uma ilusão completa. Bom, esse tudo foi o capítulo 7, né? No final das contas eu passei por todos os itens aqui. É que os itens também não estão muito separados entre si. O que a gente tem para falar aqui, né? O que a gente tem para comentar aqui? Está dizendo aqui bem claramente que ele não diz que foram feitos esses experimentos da criança, do espírito da criança poder tornar mais leve o corpo da pessoa que se transfigurou, né? Não falou que isso não foi medido, mas foi imaginado, né? E que naquela época não tinha sido feito nenhum experimento a respeito. Com relação à bicorporeidade, aqui no Brasil a gente teve o exemplo do médium do Eurípides, né? Que ele, Barzanufo, né? Ele podia, depois que ele passou a ser espírita, e então absorveu um trabalho, né, de trabalhar em função do espiritismo, inclusive transformou lá a escola dele, colocou outro nome, né, passou a ser Colégio Allan Kardec, e aí, portanto, ele começou a ensinar o espiritismo, e aí, portanto, ganhar bastante aluno, né, pessoas interessadas em estudar naquela escola que já não tinha mais aluno, já estava, né, falida. Mas o importante é que ele era muito jovem, ele era médico. E aí aconteceu vários episódios no qual ele foi atender a pessoa estando na sua própria residência. Ele foi alertado de que a pessoa precisava de um tratamento e que ele seria chamado para isso. Então, antes de ele receber na sua casa lá, né, a presença da pessoa pedindo pela ajuda, ele já estava de forma bicorporeidade lá na casa da pessoa, prestando-lhe o atendimento. E aí, portanto, a pessoa vinha, avisava, vai falar com ele e falava assim, não, já foi tudo tratado, já estive lá. Aí a pessoa, como você já esteve lá, né? Eu explicava assim por cima, né? E aí a pessoa voltava, né, indignada com aquilo, chegava lá, achando que ele não quis atender, aí chegava lá, a pessoa que foi atendida dizia, não, ele esteve aqui e fez exatamente isso, assim, assim, assim. Então, como ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Outro exemplo, e aí eu não vou saber o nome da pessoa, mas vocês podem procurar a pesquisa, que diz que uma professora, se eu não me engano, inglesa ou americana, ela, dentro de uma escola, ela aparecia em dois lugares dentro da escola. E ela era muito envolvida com os trabalhos da escola, e aí, portanto, de repente ela estava num lugar, de repente ela estava no outro lugar, e as pessoas, não, ela está aqui, não, ela está aqui. Aí, no fim, acabou sendo até despedida, né, da escola por conta de criar confusão lá dentro. É muito interessante essa história aí. Ou seja, é um fenômeno que ainda há muito para a gente entender o que realmente está acontecendo. A questão, quando a gente pensa no espírito, a gente está pensando em alguma coisa
eletromagnética. Então, se a gente pensar no espírito como sendo uma onda, né? Porque nós temos duas naturezas. Né? Tudo no mundo se manifesta no mundo não, tudo que foi estudado, né, se manifesta segundo tanto a equação de de Broglie, né, ou pensando também na de Planck, de Einstein, e por que não de Bohr também, né, ou também, né, para simplificar toda a equação de Schrödinger, né, dizendo que como se comporta uma onda. A mecânica quântica nos mostrou que as partículas pequenininhas podem se apresentar de duas formas. Seja ela uma partícula, seja ela uma onda. Né? A luz pode ser partícula, a luz pode ser onda. A verdade é que, conforme Bohr disse, é as duas coisas. Ela é onda e é partícula. E o de Broglie foi mostrar para nós que se serve para a partícula, deve servir para os corpos em geral. Então, se a gente parar para pensar dessa forma, e entender a contrapartida eletromagnética do espírito em relação à matéria, o corpo, a gente pode interpretar dessa forma mesmo. Né? E o espírito, sim, ele tem a propriedade de uma onda, ou seja, a difração, reflexão, refração, difração, quem sabe até polaridade, né? Polarização. Então a gente tem que avançar aí nos nossos estudos, e que são muita coisa ainda para se descobrir, para poder se entender esses fenômenos. Com relação a, quando se fala no começo lá, que o corpo está dormindo e, portanto, o espírito pode se desdobrar e fazer qualquer outro tipo de atividade, eu tive dois exemplos muito marcantes na minha vida. Né? Primeiro foi quando faleceu minha mãe, outro momento eu comento, e o que eu quero comentar aqui foi do meu pai. Né? Meu pai estava muito adoentado, estava com câncer, já em fase quase terminal, mas estava em casa, não estava internado. Durante uma noite, eu estava dormindo e ele me chamou, né, lá no outro quarto. O que eu fiz? Então tinha um corredor grande assim, para ir de um até o outro. E ele chamou lá e eu simplesmente fui desdobrado. Fui até ele, eu o encontrei desdobrado, mas ele dizia que é o corpo que está chamando. E de fato era o corpo que estava chamando. E porque ele não conseguia se ajeitar na cama. Tinha ficado de uma forma torta e ele não tinha conseguido se ajeitar. Aí, como eu tinha de fazer aquilo de forma mecânica, eu, voltei pro corpo. E a gente se sente jogado para trás e volta. E lá, então, eu acordo e vou lá arrumar na cama dele lá. E aí, portanto, foi uma experiência, né, bastante, na época, desagradável, né, mas que ilustra a questão aqui desse desdobramento, dessa situação de quando a gente está dormindo, a gente, na verdade, está meio que solto do corpo, tá? E todo mundo já deve ter tido algumas experiências parecidas com isso, tá? Bom, gente, o próximo vídeo nosso é sobre Laboratório do Mundo Visível. Não deixe de dar uma curtida, deixar o seu like, tá bom? Se não está inscrito, se inscreva e eu vejo vocês na próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta.
pedo.